Vamos, irmãos, continuar com a nossa série. E o tema de hoje que eu escolhi para compartilhar com os irmãos é como resolver aquele pecado que ainda te acusa. Eu decidi considerar esse tema na nossa série sobre depressão espiritual, causas e cura, porque ao longo do meu ministério, que pela graça de Deus já dura 30 anos, eu tenho observado que esse problema tem deixado muitos cristãos num verdadeiro estado de infelicidade, de depressão espiritual. Muitos não conseguem desfrutar plenamente da alegria da salvação, exatamente por serem vítimas desse problema. O problema que estou a referir-me é sugerido num texto autobiográfico, onde o apóstolo Paulo refere-se a si mesmo como um ministro do Evangelho de Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 1, eu vou ler uma parte desse texto, versículo 16, e diz assim: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, o problema sugerido aqui é o caso daqueles cristãos que vivem a sofrer de depressão espiritual por causa do seu passado, ou devido a algum pecado em particular que cometeram no passado. Não negamos que essas pessoas sejam cristãs, sim, são cristãs. Elas creem na justificação mediante a fé em Jesus Cristo. Elas sabem que dependem totalmente da graça de Deus para serem salvas. Então, creem na justificação pela fé, confiam na graça de Deus, mas ainda assim, de certo modo, vivem atormentadas devido a alguma coisa em sua vida no passado. Via de regra, é alguma ação, algum ato que pode ter ou não envolvido outras pessoas, algum erro cometido por elas mesmas. Geralmente é uma coisa específica, algo grande mesmo. É uma coisa que estão sempre a revisar, sempre a trazer de volta à memória, sempre a analisar e a condenar-se por aquilo. Eu lembro-me de uma conversa que tive em certa ocasião com uma senhora crente. Falávamos sobre o perdão de Deus, a justificação pela graça. E ela, com muita tristeza, disse o seguinte: pastor, eu até creio que Deus pode perdoar. Eu é que não consigo perdoar a mim mesma. Ela referia-se a um terrível pecado que havia cometido no passado e por isso vivia sempre deprimida, infeliz. É a esse tipo de pessoa que estou a referir-me, algo que a pessoa fez ou disse no passado, que a persegue, que volta à sua lembrança e que a joga nesta triste condição de depressão espiritual. Em outros casos, a causa do problema pode ser também a culpa por uma promessa ou compromisso feito, porém não cumprido. A pessoa, diante de uma doença ou diante de uma situação grave,
faz uma certa promessa ou assume um compromisso. Ah, se eu for curado, ah, se este problema for resolvido, for solucionado, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas por alguma razão não cumpriu o seu voto. E essa pessoa fica nesta situação infeliz, de culpa, escravizada pela culpa, por não ter cumprido o seu voto, não ter cumprido a sua promessa. Esse então é um problema para o qual eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta mensagem. São pessoas que entenderam claramente a doutrina da salvação, mas que no seu caso sentem que há algo, aquele pecado específico que ainda as condena e as coloca nesta situação ou nesse estado de depressão espiritual. Qual é o problema real aqui? Existem duas explicações principais para esta situação. A primeira e principal delas, é claro, é que tudo isso é obra do diabo. O diabo não pode roubar a nossa salvação, mas definitivamente pode roubar a nossa alegria. Sua grande preocupação é impedir que as pessoas se tornem cristãs. Mas, quando isso falha, o seu objetivo, então, é fazer com que se tornem cristãos infelizes, deploráveis, deprimidos. Ele faz isso primeiro porque não quer a tua alegria. Ele é inimigo de Deus. Então é teu inimigo, porque tu és filho de Deus. Ele não quer a tua alegria. Mas também porque ele sabe que um crente deprimido é um péssimo testemunho do Evangelho de Cristo. Quem vai querer ser cristão se o cristão que conhece vive infeliz, deprimido? Todavia, há também outra causa que quer enfatizar, além da obra do diabo, é um problema de ignorância doutrinária. Ignorância doutrinária. A pessoa começa por ignorar o próprio sentido do que é doutrina. Quando fala em doutrina, pensa em regras, costumes, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode fazer isso. Irmãos, isso não é doutrina, são regras, costumes, muitas vezes criados pelos homens, mas sem fundamento bíblico. Doutrina é o que Jesus e os apóstolos ensinaram sobre salvação, justificação, santificação, glorificação e os resultados dessas verdades na nossa vida. Isso é doutrina. E essas pessoas falham em compreender principalmente a doutrina da salvação conforme é apresentada no Novo Testamento. E para resolver esse problema não basta somente orar, não basta somente pedir a Deus que te ajude a ter uma compreensão melhor da doutrina da salvação, uma compreensão tal que te faça regozijar com a salvação recebida. Orar é importante, sim. Paulo orava para que os cristãos aprendessem a regozijar-se com a salvação, mas também lhes ensinava a doutrina. E foi exatamente esse conjunto de doutrinas, esse ensino, essas doutrinas, que deram origem às cartas apostólicas do Novo Testamento. Foram escritas para resolver o problema dos cristãos daquela época, em princípio. Então Paulo orava
mas também doutrinava. Então não basta apenas orar, tem que também adquirir conhecimento. É como disse John Stott, teólogo anglicano, crer é também pensar. E sobre o que deves pensar? A primeira coisa que sugiro é que penses no caso do apóstolo Paulo e no que ele diz aqui. Agora eu vou ler o texto todo, do versículo 12 ao versículo 16. Os irmãos prestem atenção. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Irmãos, isto é maravilhoso. Observa o que o apóstolo diz. O que declara aqui é que o Senhor Jesus, de certa forma, o salvou para o apresentar como exemplo. Um exemplo de quê? Exemplo em que sentido? Um exemplo para aquelas pessoas que pensam ou sentem que o seu pecado, de um modo ou de outro, ultrapassa os limites da graça de Deus. O argumento do apóstolo é que o seu próprio caso é prova mais do que suficiente, de uma vez por todas, que nunca devemos pensar dessa forma. Em outras palavras, há pessoas que creem que existe uma escala de pecados e fazem distinção entre certos pecados. Nós mesmos, irmãos, nós falamos, pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, mas na prática, muitas vezes a gente trata de maneira distinta, e a gente separa pecado de pecado. Então essas pessoas classificam o pecado, alguns são perdoáveis, enquanto que outros aparentemente não são. A essas pessoas o apóstolo Paulo diz que seu próprio caso é prova mais do que suficiente para refutar esse argumento. Em outras palavras, Paulo está a dizer, seja o que for que possam pensar, seja o que for que possam ter feito, pensem em mim, pensem no que eu era, blasfemo, perseguidor, opressor. Paulo havia sido terrível. Inclusive, quando terminamos o culto quinta-feira, alguns irmãos vieram falar comigo sobre o espinho na carne de Paulo. Sim, tem várias teorias sobre esse espinho. O irmão me disse, pastor, o espinho na carne era uma doença que ele tinha nos olhos. Essa é uma teoria. Só que eu acho que Paulo era grande demais para deprimir-se por causa de uma enfermidade nos olhos. Paulo fala para que ele não se engrandecesse, o mensageiro de Satanás. Então era algo do diabo, era uma mensagem que vinha, não era coisa de fora, não, era aqui dentro dele, para que ele não se exaltasse. Onde ele encontrou consolo? Na graça de Deus. Minha graça te basta. Então a minha teoria, essa é minha, do pastor Ricardo,
é que o espinho na carne de Paulo era esse aqui. As lembranças que o diabo colocava na mente dele do que ele havia sido antes. Opressor, perseguidor, assassino. Isso me incomodava muito. Ele orou 3 vezes. Até que foi consolado pela graça de Deus. E é o que acontece. Paulo havia sido terrível. Ele odiava o nome de Jesus Cristo. Ele fez tudo para exterminar seus seguidores. Foi até Damasco, respirando ameaças e morte, diz a Bíblia, contra os cristãos. Esta era a sua condição: perseguidor, blasfemo, assassino de cristãos. Então ele diz: eu sou uma prova. O que quer que tenham feito e pensem a respeito de si mesmos, comparem isso comigo, com tudo que eu já fiz. Todavia alcancei a graça do Senhor. Esse é o primeiro argumento. Pensas no caso de Paulo e diz a ti mesmo: se ele obteve misericórdia, se ele foi perdoado, preciso reconsiderar esse pecado na minha vida. Não é um pecado imperdoável. É por aí que começas. Porém, o apóstolo Paulo não para aí, porque num sentido devemos, ou melhor, não devemos diferenciar um pecado do outro. À primeira vista, o apóstolo parece estar a fazer isto, porque ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então aqui parece que ele está a fazer distinção e a dizer que existem grandes pecadores, médios pecadores e pequenos pecadores, né? E ele era o principal. Mas ele não estava a dizer isso aqui. Esta não poderia ser a sua intenção, pois estaria a contradizer sua doutrina essencial. O que realmente está a dizer é que quanto mais o homem se aproxima de Deus, tanto maior ele vê o seu pecado. É o que ele está a dizer aqui. Quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais vê a escuridão da sua própria alma. Então ele diz: sou o principal dos pecadores. Foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Diante da visão da glória e da santidade de Deus, Isaías exclamou: ai de mim, estou perdido. Naquele momento, Isaías também sentiu-se o principal dos pecadores, porque estava ali diante da santidade de Deus. Então, isso acontece com quem se aproxima de Deus. Mas a verdade é que não existe o principal pecador, nem o pecado principal. Todo e qualquer pecado é grave diante de Deus. Não tem pecado mortal, pecado venial, não. Todo e qualquer pecado rompe a nossa comunhão com Deus. É um erro fazer distinção de pecado. Irmãos, essa é a grande doutrina do Novo Testamento sobre esta questão. É o que precisamos aprender acima de tudo, que não devemos pensar em pecados específicos, e sim em termos do nosso relacionamento com Deus, porque esse é o grande pecado, é isso que nos condena. Não é aquele pecado, não. É o efeito do pecado que te condena. É o teu relacionamento com Deus. Todo e qualquer pecado, seja qual for, impede a nossa comunhão com Deus. Então, em última análise, qual é o pecado? É esse: não termos comunhão com Deus. Não importa o que fizeste. Não importa o teu pecado específico.
Todo pecado é trevas e te afasta de Deus. Por isso Tiago diz no capítulo 2, versículo 10 e 11, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. E também disse, não mentirás. E também disse, honra teu pai e tua mãe. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Então o teu pecado não é porque mataste, o teu pecado é porque transgrediste a lei. E pronto. Os irmãos percebem? O mesmo Deus que deu o primeiro mandamento, também deu o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, quando pecas, seja qual for o pecado, o que te torna culpado não é aquele pecado em particular, mas o fato de teres pecado contra Deus, seja qual for o pecado. Seja qual for. Porque pecado é contra Deus, seja qual for. Por isso que Davi, quando pecou, na sua oração de confissão, ele diz, contra ti somente pequei. Aí ele matou o homem, mas foi contra Deus. Adulterou, mas foi contra Deus. Então essa deve ser a nossa principal preocupação, não romper o nosso relacionamento com Deus, em vez de preocupar-nos somente com um pecado específico, pois todo pecado é igualmente grave para Deus, é contra a lei de Deus, é contra o próprio Deus. Por isso que a mesma graça de Deus é necessária para salvar a pessoa mais respeitável do mundo, assim como o pecador mais desprezível do mundo. Ambos precisam da mesma graça. Todo e qualquer pecado está na mesma escala de gravidade diante de Deus. Essa é a maneira que Deus vê o pecado. Todo e qualquer pecado traz a mesma consequência no nosso relacionamento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que pecado? Do pecado. Do pecado. Não disse desse ou daquele pecado, não. É do pecado. Todo e qualquer. Então o que importa não é o pecado em particular. O que importa é o nosso relacionamento com Deus, que sempre é prejudicado quando pecamos, seja qual for o pecado. Então não faças distinção de pecado. Não fiques a pensar que determinado pecado que cometeste é mais grave do que outros, e a permitir que esse pecado específico te deprima, roube a tua alegria. Pecado é pecado, é ofensa contra Deus, mas devemos lembrar, irmãos, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Amém. É isso que importa para nós. E isso nos leva ao seguinte ponto da nossa mensagem: o problema com esse cristão infeliz, deprimido, é porque não crê realmente nas Escrituras. Esse tipo de cristão diz: o meu problema, como aquela senhora me disse, pastor, o meu problema é esse terrível pecado que cometi, que até hoje sou atormentada por ele. Se também pensas assim, a verdade é que não é esse o teu problema. O teu problema é a incredulidade. Não crês no que diz a palavra de Deus. Estou a referir-me principalmente à primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esta é uma afirmação categórica feita pelo Espírito Santo de Deus através do apóstolo João. Não há limites aqui.
Não há distinção alguma entre pecado e pecado. Não vejo nenhuma escala, nenhuma classificação. Qualquer que seja o teu pecado, este é o alcance da declaração. Não importa o que é, não importa o que foi, se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se não crês nesta palavra, se continuas a pensar no teu pecado e a sentir-te culpado por ele, digo que não estás a crer na palavra de Deus, e esse é o teu verdadeiro pecado, não crer na palavra de Deus. Os irmãos lembram do que aconteceu com Pedro, em certa ocasião? Está no capítulo 10 de Atos. Ele havia subido ao terraço da casa para orar, quando de repente teve uma visão de um grande lençol que descia do céu, com todo tipo de animal considerado imundo pelos judeus. E então ele ouviu uma voz do céu a dizer: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imunda. Pedro pensou que estava sendo o máximo, né? Mas lembram do que aconteceu? A voz de Deus veio a ele do céu de novo a dizer: não faças tu comum ao que Deus purificou. Em outras palavras, Deus estava a dizer: percebes, Pedro, o que estás a fazer? Estás a insistir em chamar de comum e imundo algo que eu mandei que matasses e comesses. Não faças tu comum o que eu purifiquei. É exatamente isso que eu diria a qualquer pessoa a quem o diabo está a escravizar com depressão espiritual devido a algum pecado cometido no passado, algum evento infeliz na sua vida passada. Não importa o que tenha sido, não importa o que tenhas feito, não importa o quão terrível seja, o que te digo em nome de Deus é isso: o que Deus purificou pelo sangue do seu Filho unigênito, não considere comum ou imundo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então creias na palavra de Deus. Aqui fala de todo pecado, não de alguns apenas. Não há distinção. Todos os pecados que cometeste no passado e todos que ainda haverás de cometer. O apóstolo Pedro diz o mesmo em 1 Pedro 2,24: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Não há distinção, não há limites. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele no madeiro, sem limite. Nada foi deixado de fora. Por isso lá na cruz Jesus disse: está consumado. Está consumado. Está consumado no sentido de que não só todos os pecados cometidos no passado foram julgados na cruz, mas também os pecados do presente e do futuro, aquele que ainda vais cometer. Então eu quero concluir essa mensagem da seguinte forma: tu e eu, e para mim esta é uma das grandes descobertas da vida cristã, eu nunca vou esquecer a libertação que a compreensão disso trouxe para a minha vida. Tu e eu nunca devemos olhar para a nossa vida passada, nunca devemos olhar para nenhum pecado da nossa vida passada
de qualquer outra forma, a não ser aquela que nos leve a glorificar a Deus, a exaltar a sua graça, por ter nos perdoado, por ter nos salvo. Então, desafio-te a fazer isso. Se olhas para o teu passado, isso te condena, te deprime, faças como Paulo. Paulo disse: fui um blasfemador. Sim, fui, mas não parou por aí. O que é que ele diz em seguida? Sou, portanto, indigno de ser um apóstolo pelo que fiz? Não. Sou indigno de ser um pregador do Evangelho? Não. Na verdade, ele diz exatamente o oposto: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Então, quando Paulo olha para o passado e vê o seu pecado, não se encolhe num canto a dizer: não mereço ser um cristão, não mereço ser um pregador do Evangelho, fiz coisas tão terríveis. Ele não faz isso. O efeito da lembrança do seu pecado sobre ele não o faz deprimir-se, mas o faz dar glórias a Deus. Ele se gloria na sua graça e diz: e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Irmãos, é assim que devemos olhar para o nosso passado. Então, se olhas para o teu passado e te sentes deprimido, significa que estás a dar ouvidos ao diabo. Mas se olhas para o teu passado, dizes: infelizmente é verdade que o Deus deste mundo cegou-me, mas louvado seja Deus, a sua graça foi mais abundante. Ele foi mais que suficiente, seu amor e misericórdia vieram sobre mim de tal forma que fui perdoado, sou uma nova criatura. Se fazes isso, está tudo bem, estás a dar ouvido à palavra de Deus. Então receba essa verdade a respeito de ti mesmo, toma posse dela. O passado se foi, és uma nova criatura em Jesus Cristo. Todos os teus pecados foram apagados de uma vez para sempre. Então não permita que o passado, que já foi resolvido por Deus, roube a tua alegria e a tua utilidade no presente e no futuro. Ouça de novo as palavras ditas do céu ao duvidoso e hesitante apóstolo Pedro: não faças tu comum ou imundo ao que Deus purificou. Regozija-te na maravilhosa graça e misericórdia que apagou os teus pecados e te fez um filho de Deus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Amém?